Salve, povo! Bem-vindo a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks, o podcast que é mantido pelo Ibra, pelos estúdios Ibra. E hoje a gente está com um convidado muito especial, eu vou ter que ler, porque tem muita coisa aqui, tá? Ele é Humberto Tadeu, ele é CEO da For You Marketing, presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society, diretor de marketing da Acesse, é isso mesmo, Exato. Né, Tadeu? Eleito 2 vezes melhor profissional de live marketing do ABC da comunicação, especialista em story branding. Depois ele vai explicar tudo isso pra gente, o que quer dizer essas coisas, né? Mas antes da gente começar a conversar, eu tenho que pedir para vocês uma coisa. Primeiro, se inscrever no nosso canal é super importante. Quando você se inscrever, não esquece do peteleco no positivo, que é super importante para a gente também. E ativa as notificações, né? Ativa o sininho e coloca todas as notificações, senão você não recebe. Se você colocar somente algumas notificações, o YouTube acaba não mandando para você. Então, coloca todas as notificações. E lembrando que não é só o Ibra Talks, tem também o Cortes do Ibra Talks. Faz a mesma coisa lá. Beleza? E quem está aqui comigo hoje, que também vai bater um papo, o Duca Reis. Tudo bom, Duca? Tudo bom, Sidney? Tudo bom, Humberto? Prazer em participar de mais um Ibra Talks. Legal. Humberto, obrigado por estar aqui. Muito, muito legal. E antes da gente começar, eu vou falar do nosso patrocinador, tá? Aí a gente pode bater um papo à vontade. E lembrando que é um bate-papo, eu vou aprender muita coisa com ele. A gente não estuda o nosso convidado antes, né? Porque eu também quero aprender. Então, não é uma entrevista, é um bate-papo. Mas quem patrocina esse nosso bate-papo aqui é a Editora Avilese. A Editora Avilese tem diversos livros de ficção. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que os meus livros de ficção estão aqui, que são editados pela Editora Avilese. O livro do Ibra, o Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária, é editado pela Editora Avilese, mas a Editora Avilese não edita só coisas do Ibra, né? Nem minha. Ela tem diversos livros de autoajuda, livro espírita também, de todos os temas. A Editora Avilese, ela é multitema, né? Então, a gente pode encontrar a Editora Avilese em 2 locais. Um é no próprio Ibra, na loja do Ibra, que é ibravet.com.br/loja do Ibra. E outra é num site pequenininho que quase ninguém conhece, que chama Amazon, né? Eu estou apresentando a Amazon para vocês hoje, que é amazon.com.br. Todos os livros da editora estão lá. No site do Ibra, você vai encontrar os livros físicos. E na Amazon você encontra os livros físicos e os e-books também. Mas agora vamos conversar com o Humberto. Humberto, fala um pouquinho para a gente que você é CEO da For You Marketing. O que é essa empresa? Antes de mais nada, Sidney e Duca, muito obrigado pelo convite. A todo mundo que está acompanhando a gente aí na internet. Um prazer poder falar com vocês, né? A For You Marketing é a nossa agência de comunicação, marketing promocional e eventos. Ela tem 16 anos e a For You Marketing ela tem um DNA muito particular e peculiar, né? Lá, quando eu era executivo de marketing de grandes marcas, passei pela Latam Airlines, né? Pelo Grupo Suzano Papel e Celulose, eu sentia falta de uma agência que tivesse realmente um foco em pessoas. Por isso o nome For You, para você. Então, assim, a For You nesses 16 anos vem construindo isso. Uma proposta de valor que vai muito além apenas da performance. Todos os nossos clientes performam muito, mas performam porque a gente entende as necessidades das pessoas. Desde o nosso colaborador, do cliente, do funcionário que está trabalhando lá no cliente, quem nos contrata, dos parceiros, dos fornecedores. Então, toda a cadeia de valor do nosso segmento, do nosso setor, ela sempre foi muito competitiva. Ela olhou muito pouco para o ser humano. E a gente já vinha há 16 anos atrás, hoje está na moda falar disso, né? Mas há 16 anos atrás a gente já vinha com essa abordagem. E temos tido muito sucesso em trabalhar nessas frentes de publicidade, marketing, eventos, com esse viés de olhar para o ser humano como um todo, né? Certo. Mas assim, para ficar mais visível para mim, você falou marketing, eventos, dá um exemplo, por exemplo, que evento, que marketing que você faz? Boa, nesses 16 anos, a For You Marketing se especializou em atender grandes marcas. Para a gente, a marca, o branding,
o brand equity da empresa, ele diz muito na entrega ali de uma ativação promocional, numa relação de experiência com a marca. Isso tudo tem uma cadeia de valor, que para a gente enxerga o omnichannel, né? Então, todos os lugares onde a marca se comunica, ela tem um padrão. A For You atende grandes marcas, como eu até falei, da Latam, nosso cliente ininterruptamente, há 13 anos, a TAM, Aviação Executiva Idem, Açaí Atacadista. Então, eu vou dar o exemplo da TAM. A TAM Aviação Executiva é uma das empresas lá da família Amaro, que outrora aí foi sócio, é sócio da Latam Airlines. É a empresa responsável pela venda de jatos executivos, helicópteros, fretamentos. Essa empresa, também nós estamos juntos há mais de 10 anos. Lá nós somos uma agência full service. Atendemos a TAM, Aviação Executiva, 360. Então, lá nós somos responsáveis por toda a publicidade da empresa, por toda a construção de marca, criação de layout, por todas as campanhas que a empresa desenvolve ao longo do ano, tanto no on quanto no off. Somos a agência de marketing digital, então desenvolvemos para eles todas as campanhas de marketing digital do ano. E até a Aviação Executiva tem um exemplo bacana para contar para vocês. Há 5, 6 anos atrás, algo um pouco mais, um pouco menos, eles não tinham uma presença digital tão forte. Nós já éramos a agência da empresa, já fazíamos as feiras, né, que produtos desse nível, né, produtos de tickets aí acima de 10 milhões, como a aquisição de uma aeronave, né, de um fretamento, de uma locação, eles precisam de experimentação. Então, nós já éramos a agência que criava essa experiência com o consumidor, mas eles não tinham muita presença digital. E a gente trouxe o desafio para a TAM, Aviação Executiva. Vamos imergir na internet, vamos se aprofundar um pouquinho mais, vamos levar a marca para as mídias sociais. Que hoje é fundamental, né? Fundamental, né? Mas a dúvida da direção da empresa, qual era naquele momento, né? Mas será que tem sentido para o nosso público? Um lead qualificado vai entrar, vir uma campanha de Facebook, de LinkedIn? Será que esse tipo de comunicação tem sentido para nós? Ou vai ser só branding? Vai ser só presença de marca? Mas lá a Dani Nunes, que é a diretora de marketing da TAM Aviação Executiva, né? E todo o seu time, desde essa época também, o Denis. Eu falo os nomes das pessoas, porque a gente fala For You é a agência da Dani, que trabalha na TAM, do Denis, que trabalha na TAM. Isso é a nossa forma de atender o cliente, né? Então, ela apostou muito nisso. Ela teve pulso, ela levou essa ideia para a diretoria, conseguiu vender essa ideia junto com a gente e a gente colocou a campanha no ar. Logo no primeiro ano, a gente já gerou lead qualificado. Então, você imagina, às vezes, você fazer uma campanha de digital, onde você gasta, assim, investe um valor muito pequeno para gerar um lead aí de 6, 7 milhões. Já no primeiro ano isso aconteceu. Hoje, nós entendemos, em conjunto com eles, que a presença digital é uma das principais plataformas de geração de lead qualificado e negócios da TAM Aviação Executiva. Então, é um trabalho que a gente faz de inbound completo, né? Desde a geração de conteúdo, né? Até a questão de campanhas de performance, mas foi uma coisa que a gente trouxe para o cliente. Por isso que a gente fala que a For You também é muito consultiva. Nós fazemos mentoria para alguns clientes também, mas muito nessa linha de assim, pô, é um atendimento 360. O que realmente esse cliente precisa? A gente faz uma imersão e entende o DNA do cliente. Esse cliente aqui tem possibilidade de fazer isso? Eu não vou vender uma mídia para o cliente que não seja necessária, só para a agência ter uma comissão de mídia. A gente vai vender o que realmente é efetivo para o cliente e trabalhar a 4 mãos. Só lá nessa empresa a gente já ganhou pelo menos aí uma dezena de prêmios em publicidade, eventos e marketing promocional. Mas porque eles acreditam também. Todo o trabalho bacana de uma agência como a nossa sempre é feito a 4 mãos. A gente propõe ou recebe um desafio. Olha, a gente precisa vender mais, a gente precisa posicionar a marca de uma forma melhor, o nosso share está diminuindo, a gente trabalha, sei lá, com trade e a gente está perdendo espaço no ponto de venda. O que a gente pode construir? Mas também precisa do cliente apostar. Então, por isso que eu acho legal ressaltar aqui o nome das pessoas que se envolveram no processo. E tenho muito orgulho de continuar atendendo o cliente. E esse ano, por exemplo, a gente teve o contrato mais uma vez renovado e eles nos pontuando a excelência do nosso atendimento. Porque a gente entende dali como se a gente fosse uma extensão do cliente, não apenas um prestador de serviço. Como se ele tivesse na gente uma parte do time que se preocupa, que trabalha e enxerga o negócio dele como se fosse o nosso. Eu vi que você citou algumas empresas que mudaram de dono, né? E como que é, por exemplo, a empresa mudou de dono, como que é o relacionamento da sua empresa com esse novo dono da empresa? Se ele tenta
digamos, eu não vou falar o nome das empresas que eu estou querendo dizer, né? Mas se ele tenta, por exemplo, te cortar porque o sobrinho trabalha com isso, ou se, por exemplo, o trabalho é tão fundamental que ele nem pensa em cortar ou mudar de agência, como que vocês se viram nessa hora? Porque não deve ser fácil. Tem até mudanças de executivos, né? Porque Sim. às vezes vai mudando um diretor, uma pessoa Sim, que trabalha também. ali. Isso aí, vocês falaram uma coisa que tem todo sentido, né? A agência de publicidade, eu até comento quando a gente vai prospectar um cliente, ou até a primeira reunião de onboarding de um cliente, é como se fosse um casamento. A gente não começa já casado, a gente vai namorar primeiro, conhecer a pessoa, né? Convidar para tomar um café. Só que uma vez que você casou com a agência, uma vez que você criou um relacionamento, para ter performance tem que ter harmonia, tem que ter muita sinergia. E assim, muitas vezes, como o Duca comentou, quando se troca o executivo, aí sim existe um desafio. Mas esse desafio ele pode ser visto como positivo ou não. Eu vou dar um exemplo, tá? Perdão. Um dos maiores profissionais de marketing desse país atualmente, na minha visão e do mercado também, é o Daniel Aguado. O Daniel Aguado era diretor de marketing da Latam Airlines. E nós o atendíamos lá como For You Marketing. Eu vou passar para vocês um exemplo de um dos trabalhos que a gente fez lá, que eu acho bem relevante, né? A Latam Airlines participou do Taste of São Paulo. Então, eles eram uma das marcas patrocinadoras. Nós criamos uma experiência tão legal para lançar o novo cardápio de bordo da Latam no Taste of São Paulo, que é um evento gastronômico que acontece ali no Jockey Club. Desde terem comissários de bordo na porta do evento, levando os passageiros, né? Os clientes até o stand, até uma área totalmente construída, utilizando 5 sentidos ali do cardápio, na estrutura também física, para que as pessoas tivessem essa imersão, que todo mundo que visitou o Taste of São Paulo, além de ter tido uma experiência sensacional, construída por nós e pela Latam Airlines, as pessoas tiveram a impressão de que eles eram um patrocinador master. E não era. Era o Santander. Mas o trabalho foi tão bem executado que eles achavam que éramos nós. Por que eu falei do Dani nessa experiência? Essa é uma das experiências. E ele já pediu coisas para nós, na época de Latam, que às vezes não eram nem escopo, às vezes, de uma agência. Mas a confiança é tão grande, como, parafraseando aqui o Steve Jobs, né? O que uma marca entrega no final das contas? Confiança. A confiança era tão grande que ele falou, poxa, espera um pouco. Eu tenho uma necessidade aqui, não sei talvez quem possa me ajudar, vocês conseguem atuar? E a gente, se não consegue, trabalha para ajudar a achar alguém que atue. Fomos lá à agência do Dani Aguado, na Latam Airlines. O Dani Aguado foi convidado para trabalhar no Poliedro, né? Ou mudou para o Poliedro. Poliedro, que é uma das melhores escolas aí de preparação para grandes vestibulares no país, né? E aí, quando ele foi para lá, ele encontrou um desafio lá. Quem ele chamou? A For You Marketing. Aí nós voltamos lá e fizemos uma ação incrível de porta de vestibular, que é uma das coisas mais importantes para eles, estarem próximos dos alunos no momento crucial de toda a jornada do cliente, que é o vestibular. E aí, passaram-se alguns anos, fizemos trabalhos lá incríveis, e hoje o Daniel Aguado está na Fundação Dom Cabral. E quem que ele chamou quando ele teve uma necessidade que tinha sinergia conosco? A For You Marketing. Então, tanto para um lado quanto para o outro, o que é um desafio em alguns momentos, porque sim, você tem toda a razão, Sidney. Em alguns momentos trocou o executivo, ou trocou o CEO. O CEO nem tanto, porque como nós atendemos grandes marcas, dificilmente um CEO vai atuar lá na agência. Ele vai confiar no teu diretor de marketing, no teu time, né? Então, isso talvez não nos afete tanto. Talvez afete o desafio, que pode mudar radicalmente. Mas o nosso trabalho com a qualidade que a gente tem não afeta tanto. Agora, quando troca o executivo, isso sim. Muitas vezes o executivo ele acaba trazendo ali o time que ele tem também confiança. Né? É que às vezes eu vejo assim, uma empresa que é de um país ser vendida para outro. E a cultura muda completamente. Eu vi algumas acontecer, por exemplo, eu vi há pouco tempo uma italiana ser vendida para os americanos. Você imagina a diferença de cultura, e mudou completamente a empresa dentro. E aí você deve ter que dançar conforme a música, né? Porque eu imagino assim, a cultura de um italiano é de um jeito, é muito parecida com a nossa, né? E do americano é completamente diferente, completamente. Até a estrutura da empresa mudou, a estrutura toda, desde CEO, os diretores, gerentes, tudo. E o jeito de cada um trabalhar, as funções de cada um mudou tudo. E aí, de repente, bate em você, né? E aí, você tem que se virar, né? Vai ter que dançar conforme a música mesmo, conforme o que eles estão querendo mesmo, né?
Aí tem um outro ponto que eu acho mega interessante. Nós lá na For You, nesses 16 anos, nós nos especializamos, como a gente comenta, em grandes marcas. Né? Uma marca que tem um investimento parrudo dentro do mercado. E assim, a gente já atendeu ou atende empresas que têm sede na Alemanha, empresas que são americanas, empresas que são japonesas, e cada uma delas tem uma cultura absolutamente diferente da outra. E a gente veio se adaptando e aprendendo muito com isso. Então, essas transições, muitas vezes a gente tem muita habilidade em conseguir tramitar isso de maneira harmônica e saudável. Mas, com certeza, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Que o mercado, talvez o mercado de vocês até lembre, o mercado veterinário. Nós atendíamos a Valê, que era um grande laboratório da área veterinária. Acho que, se eu não me engano, era era número 1 em vacinação de animal em grande porte, gado, coisas desse sentido. Fizemos, inclusive, para eles uma das melhores campanhas que eu atuei até hoje. Foi uma campanha que a gente chamava de MMA, que era muito mais Absolute. O produto Absolute era um dos produtos carro-chefes da Valê. E a gente conseguiu ir até o Rio de Janeiro e convencer o Zé Aldo, então aí um dos maiores nomes do UFC, a ser o garoto propaganda daquela campanha. Gravamos o filme com ele, lançamos essa ação no Brasil todo. Foi um sucesso absoluto. A Valê é adquirida pela MSD. A Valê é uma empresa nacional, de cultura nacional, adquirida por uma empresa que tem uma cultura, uma multinacional com uma cultura totalmente diferente. Aí vai naquela mesma questão que a gente estava conversando. Enquanto as pessoas que atuavam na Valê se mantiveram na MSD, nós também se mantivemos. Quando as pessoas, aos poucos, foram tendo uma transição de carreira, a gente acabou saindo um pouquinho daquele atendimento que a gente tinha. E é natural. A gente lá na agência até comenta assim, quando existe esse tipo de transição, às vezes você pode oferecer ouro para o cliente. Ele não vai querer porque ele está convicto de que ele quer um outro parceiro. E aí não é pessoal. Aí não é a For You, não é o jeito For You, não é porque alguém goste da gente ou não. É uma questão muito corporativa, né? E a gente entende e respeita essa transição também. Quando nos dão a oportunidade de nos apresentarmos, dificilmente a gente sai de lá. Mas isso, às vezes, não acontece, né? O mercado é assim. Às vezes a gente tem essa oportunidade de apresentar o trabalho, às vezes não. Mas essa questão de mudança de cultura, a gente tramita muito bem. Hoje, por exemplo, a gente tem atendido muitas empresas com sede na Alemanha. E assim, depois que você pegou o ritmo, depois que você entendeu a cultura dos caras, fica muito fácil trabalhar. É experiência, né? Exatamente. Experiência. Exatamente. Legal. E uma coisa que me chama atenção, por exemplo, nessa área de marketing, que é assim, vocês estão há 16 anos, né? Que você me falou. Quando você começou, propaganda era televisão. Televisão, e era uma fortuna. Eu sei disso porque eu conheço um estúdio, né, que sempre fez a parte de som, sonorização para as propagandas, e tiveram que mudar radicalmente, porque era assim, era televisão. Eu lembro que há uns 20 anos, eu perguntando quando saía, por exemplo, para fazer uma propaganda saíam R$100 mil, e para colocar no horário nobre, na maior TV do Brasil, cada minuto R$80 mil. E não era assim, durante um mês 80... Não, era aquele minuto você pagava R$80 mil. O intervalo do Jornal Nacional é uma fortuna. Isso, uma fortuna. Era justamente nesse. E ainda, se eu não me engano, ainda era o Sérgio Chapelin. Há quanto tempo, né? E olha, imagina quando seria hoje, né? E, de repente, hoje você tem a propaganda no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né? Que você gasta uma fração ínfima, né, para fazer uma propaganda dessas. Então, como que vocês se adaptaram? Porque vocês saíram de um e foram para o outro, não foi? Assim, há 16 anos atrás, até foi muito rico o que você perguntou, Sidney. Por que nós montamos a For You Marketing? Qual foi assim, por que vocês querem ter uma empresa? Quando você trabalha numa grande marca, existem agências multinacionais, até nacionais também. O Brasil é referência em publicidade no mundo, que dão um atendimento muito bom. Se você, naquela época, 16 anos atrás, se você tivesse um grande plano de mídia, se você tivesse bala para investir nisso, né? Quando você não tinha essa mídia, a gente brinca, né? O teu trabalho é pro porão da agência. Ia para uma equipe secundária, com uma qualidade diferente. Já vinha uma tendência de fora, e a For You sempre esteve olhando para o mercado e para o mundo. Já vinha uma tendência muito até lá dos Estados Unidos, da descentralização das contas de publicidade. O que eu quero dizer com isso? A Nike, lá globalmente, ela pegava uma Macan da vida e falava, vou comprar minha mídia.
Porque se a For You fosse, naquela época, com menos de um ano de vida, comprar a mídia, o valor seria infinitamente maior. Eles compram pacotes de mídia há décadas. Então, eles iam lá e aquela agência comprava a mídia. Mas aí a Nike chegou lá em Nova York e falou assim, eu acho muito legal a Macan para comprar minha mídia. Para ser minha agência robusta lá do mundo e tal. Eu nem lembro se era Macan, tá, gente? Mas assim, eles colocaram a conta de design do branding deles num birô pequenininho lá de Nova York. Só que os caras faziam um trabalho sensacional, específico. Daqui a pouco começou a nascer uma questão assim, eu não vou mais dar tudo para aquela agência. Porque quando eu tenho que fazer, eu vou dar um exemplo da Latam mesmo, né? Quando eu vou fazer o lançamento de um serviço de bordo, por exemplo, eu vou pegar uma agência específica de marketing promocional para fazer aquele trabalho, e foi descentralizando. Então, a gente nunca foi uma agência focada só em mídia. Se nós fôssemos isso, talvez a gente nem estivesse aqui. Porque boa parte das agências ou pivotaram, mudaram, reestruturaram a equipe. Que isso teve uma mudança radical. Então, assim, primeiro é isso. A gente adequou sempre a necessidade que o cliente realmente precisava. Ao invés de ficar pensando só nos 20% de BV, imagina 20% desses valores que você falou. Cada inserção dessa aí, você falou de R$80 mil um minuto, mas nenhum anunciante fazia 1 minuto no mês. Era uma campanha. Então, imagina 20% desses 80 mil. Né? Ganharam muito dinheiro com merecimento, mas muita gente pensava só nisso. Não, obviamente, que era uma agência ruim, mas pensar no todo do cliente. Até no lifetime value daquele cliente dentro da agência ao longo de 10, 20 anos. Esse é o ponto 1. Agora, o ponto 2, que é importante comentar, e você trouxe um gancho perfeito, Sidney, é que a publicidade hoje, ela mudou muito. E vai continuar mudando, é um organismo vivo. Mas para alguns clientes, ainda faz total sentido fazer um mega filme bacana e colocar na TV. Não só na TV. A palavra omnichannel que eu falei lá atrás, ela é uma lei hoje pra gente, é um mantra. Então, assim, eu ponho na TV. Você acabou de falar que, olha que legal, aqui nós estamos no Ibra Talks. Sigam aí o Ibra Talks no YouTube, hein, pessoal? Só que tem o Ibra Shorts. Ibra Talks Shorts, então tem os Shorts. Sim. Já é um segundo produto que nasce dessa geração de conteúdo. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho, assim, muito rico. A Chili Beans fez uma inserção sensacional há 1, 2 anos atrás no Big Brother. O Big Brother hoje é aquele custo lá dos 80 Sim, mil acho reais. que bem mais. É o maior produto, né? Hoje é o que dá mais faturamento para a Globo, não é isso? Olha, eu não sei te precisar se é o que dá mais faturamento para a Globo, mas com certeza ele está entre ali os produtos mais importantes da emissora, sem sombra de dúvidas. Deve estar junto ali com o futebol da Globo, né? Deve estar com esses grandes produtos. Mas tem marcas, gente, que precisam disso. Dependendo da marca, vamos aí pegar os exemplos das empresas Bet, né? Essas empresas que estão aí pulverizando o mercado. Ela não tem como fazer uma ação só de marketing digital específica. Por mais que ela invista, ela precisa ter... Aí vamos voltar um pouquinho. O branding. Ela precisa ter presença de marca. Ela precisa ter um story brand. Ela precisa contar uma história. Aliás, explica pra gente, então, essa diferença de filmes que vocês fazem pra TV e storytelling. Que tem essa... É assim, ó. Então, falando sobre o filme, como você perguntou, do branding, do storytelling, a gente pode fazer um filme de 200, 300 mil reais ainda para o cliente que precise, que vai estar numa TV, numa campanha grande. Mas um filme de internet hoje, por 1.000, 2.000 reais, você vai produzir um filme com qualidade, né? Que precisa de volume. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, quando eu falo da Chili Beans, quando eu dei o exemplo dos caras da Chili Beans, é que cada público, cada marca tem uma adequação. E aí, pensando na marca como um todo. O que é o Brand Equity? Para quem aí nunca ouviu falar, isso é novo, né? Brand Equity é o valor que a marca detém. Para você ter uma ideia, voltando a falar da Nike lá. A Nike não tem fábricas no mundo. Já deve ter pelo menos aí uma década. Ele só tem a marca. E a marca é uma das 10 marcas mais valiosas do planeta. Para se entender o tamanho da marca. A importância de se investir na marca. Então, não adianta só fazer publicidade. Não adianta só fazer anúncio. Você tem que construir história da tua marca. A tua marca tem que ter um propósito e tem que ser real. A gente nunca viveu, por causa da tecnologia, um momento tão significativo para as marcas. Não adianta inventar, então eu sou uma marca verde, que eu não poluo o meio ambiente. As pessoas vão descobrir que aquilo ali não é real. A marca tem que ser real e transparente e gerar experiência. Eu vou dar um exemplo para vocês como é legal o trabalho de marca e como isso é efetivo. Inclusive,
nós temos aí, para quem se interessar, um curso nessa área de branding aí, sendo lançado ainda agora em 2024. Bacana. No final você vai falar e a gente vai deixar escrito embaixo o endereço para o pessoal que se interessar. Sensacional. Já tem um curso no ar, inclusive aí nosso, de Lei de Incentivo ao Esporte. A gente deixa o link aí embaixo para vocês. Mas vamos lá. Hoje, se você for até um supermercado, comprar um Red Bull, quanto custa um Red Bull lá no supermercado? Sei lá, custa R$10. Se você for comprar um concorrente, com todo respeito, obviamente, às empresas, tá? Mas às vezes você vai comprar 2 litros de um concorrente, custa R$6. Se você fizer a conta matemática, porque muita gente fala, eu não vou investir em marca porque não dá retorno. Eu só vou investir em vendas. Você está fadado a ver tua marca a médio e longo prazo morrer. Você precisa investir em marca. Para quem quer ter longevidade, como diz lá um clássico americano de empresas feitas para durar, tem que se investir a longo prazo, tem que investir em marca. Então, assim, quando você pensa nisso, você está falando de um número de quase 3.000% a mais em venda. Quer dizer, você tem um produto que tem uma valoração comercial quase 3.000 vezes maior. A Red Bull é uma empresa, por exemplo, que não compra espaço em mídia. Não compra. Bom, ela gasta na Fórmula 1, gasta em esportes, né? Gasta muito em esportes, ela tá, né? Ela já está em todos esses eventos. Esportes radicais, a Red Bull está em todos, né? Exato, mas ela não compra mídia. Ela compra a experiência que o atleta ou a equipe promove para o público. Então, ela não compra o espaço da Fórmula 1, ela está na Fórmula 1. Você vai assistir um campeonato de ciclismo, ela está no ciclismo. Você vai assistir o campeonato de surf, acabou o evento, o surfista coloca o boné da Red Bull. E pasme, aquele boné não tem à venda. Não tem? Eles não vendem. Eles estão ali pro... Ele está ali, dificilmente você vai achar um boné desse. Talvez você ache o Red Bull Bragantino no Brasil, pelo clube está aqui, mas vai achar um boné da Red Bull de surf. Né? Porque assim, aquilo ali é para patrocínio. Então são formas inteligentes de colocar a marca no mercado. Quando a gente fala de patrocínio esportivo, e esse é um dos motivos que eu estou hoje na Confederação Brasileira de Soccer Society, na SES, que é uma federação de tênis, a gente está trazendo experiências novas para a marca. Nós estamos aqui bem perto, o Ibra fica aqui bem pertinho da Paulista. Quando a gente está lá na Avenida Paulista, por que o Itaú coloca uma bicicleta na Paulista? Vocês já se perguntaram? Experiência da marca. Quem vai na agência do banco hoje? Ninguém. Então... Você acessa tudo pela internet, o banco, né? Então, se você tiver uma boa agência, no porte da For You, que consiga te dar mentoria para a gestão da tua marca, você vai ter um caminho seguro para um desenvolvimento e um crescimento da tua empresa. Não só para hoje, não só para a venda do mês, mas para médio e longo prazo. Né? O pessoal fala muito, o marketing digital, então tudo hoje é digital. Sim, hoje tudo é digital. É um caminho sem volta, mas ele não é só digital. Ele também é digital. Ele está conectado no digital. Qual que é o banco digital que mais tem feito barulho atualmente aí? Nubank. Né? É um banco 100% digital? Mas esteve na árvore de Natal da Paulista, do Ibirapuera. O Nubank esteve em trocentos eventos. Né? Se eu não me engano, o Nubank, olha que interessante como você foi feliz, Sidney, a tua pergunta. O Nubank é para o Jornal Nacional. Mas um banco digital está fazendo o quê numa mídia TV? Está fazendo construção de marca. Sim. Ativação de marca. Isso é fundamental para que as empresas perdurem e tenham performance. Além, obviamente, de venda. Quando todo mundo for te falar, não, investimento em marketing não é bom, em marca não é bom, lembra do Red Bull. Lembra do exemplo do Red Bull, que investe em marketing de forma disruptiva e o produto dele, várias vezes, chega a valer 3.000 vezes mais do que o do concorrente. Quer dizer, o Red Bull é mais do que vendas de latinhas. Ele vende mais, ele ganha também na publicidade que ele faz. Quer ver um exemplo de a marca ser super importante? Apple. Você vê quanto vale a Apple hoje. E o que a Apple fabrica? Zero. A Apple não fabrica nada. Ela faz o design do produto e manda outro fabricar e compra peças da Samsung, compra de todo mundo e faz o Frankenstein deles, que funciona muito bem, não estou falando mal. E faz Por que eu falo Frankenstein? Porque são várias marcas formando um celular. Aí tem o celular, tem o computador, são poucos produtos, pouquíssimos produtos. Aí você vai ver a Samsung, que é a concorrente direto. Samsung faz até navio, faz equipamento para hospital, o que ela menos faz é celular. Aí você vai ver a diferença de valor da marca Apple e Samsung é astronômica.
né? Então, com certeza, eles investiram muito bem na marca, né? Eles conseguiram investir muito bem e foi muito bem investido mesmo, Think Different, né? E aí eles conseguiram isso, né? Então, a marca é super importante. A marca é mais importante, às vezes, do que o produto, se bobear. Só, lógico que o produto tem que ser bom. Não, com certeza. Até falando da Apple, você vê que coisa interessante, né? A Apple era uma empresa que foi fundada pelo Steve Jobs. Uhum. Num dado momento, Steve Jobs sai da empresa. Isso. A empresa vai praticamente à falência. Foi a Ele falência. volta. E aí todo mundo pensa, pô, o que seria da Apple? O mercado pensava isso, né? Quando não tivermos Steve Jobs. Steve Jobs não está mais aqui, né? Fisicamente, aí está em outro plano. Mas a empresa continua de pé. Inclusive o CEO é sensacional. Tim Cook, Ele treinou o cara, ele falou, vai ser esse. Vai ser esse. Ele é um cara fora da curva também, mas é um cara também que pensa exatamente como a gente está falando, né? Uhum. Qual que é a experiência que a marca promove para as pessoas? E aí, eu acho que até é uma dica que fica para quem está ouvindo a gente, desde quem tem uma mega empresa, e vale para você que está fazendo sua padaria artesanal, aí começando o seu negócio até dentro de casa. Tipo, crie uma experiência única. E a experiência que você está criando seja verdadeira. Uhum. Porque o mercado não tolera essa questão de você não entregar aquilo que você está prometendo. E se você entregar o que está prometendo, por mais simples que seja a tua proposta de valor, vai ter gente que vai gostar de você como você é, a tua marca vai ter sinergia com o teu público e você com certeza vai ter sucesso. Mas não deixa de olhar para esse viés que é a marca, né? Você leu Jobs, não leu? Li. Não querendo fazer propaganda do livro, mas foi um dos melhores que eu li até hoje. Assim, eu adoro o livro da realidade mesmo, né? A biografia. E do Jobs foi... Lógico que você acaba ficando com raiva dele, né? Lendo lá, mas... Porque ele era... tratamento com pessoas, ele era muito ruim, né? Mas com a empresa, sem ele, a Apple não seria a Apple. Nunca. Um gênio, nunca. né? Um gênio de negócios. Uhum. Mas na vida Gestão, você viu, na vida dele, mas mesmo gestão da vida. De pessoas. De pessoas, horrível. Pegando um gancho até do livro, né? Eu estou empresário, né, há 16 anos, né? E sempre comento, dá para ser feliz no mundo corporativo como colaborador, dá para ser como empresário, tá tudo certo. Depende do que é valor para você, né? Mas a vida de empresário é um pouco solitária. A vida do CEO, a vida de quem empreende, né? Porque você às vezes toca um negócio. Eu, graças a Deus, tenho 2 sócias sensacionais. Ainda tenho um time maravilhoso, né? Uma parceira também de vida, que é minha esposa, que trabalha na empresa, também nos ajuda demais. Mas ainda assim tem desafios que você tem que travar sozinhos. E quem tem me ajudado muito nesses anos são as biografias. Eu leio muita biografia. Eu acho que a leitura enriquece a gente, porque eu já me peguei lendo um livro do Abílio Diniz e pensar, pô, o Abílio Diniz já teve uma dificuldade tremenda. Já teve a bancarrota ali, tinha que passar o Natal ali mesmo sentando no Pão de Açúcar com dificuldades. Então você começa a enxergar a tua dificuldade de uma forma diferente. O Steve Jobs, por exemplo, eu vejo ele como sendo um ícone, uma referência. Na vida pessoal, não tem nada que me agregue dele. Não é referência para mim nada, nem como pai, nem como marido, nem como nada. Mas como empreendedor. Então, acho que assim, a leitura é sempre rica. Você é escritor, né, Sidney? Eu acho que assim, tá aí pra gente, o livro online, a Amazon, você comentou, o Kindle. Acho que é sempre rico. Quem está com dúvida de alguma coisa, procura um livro que sempre tem alguma coisa sobre o tema que vai te ajudar. Né? Eu quero ler do Elon Musk. Já leu? Já li. Putz, bom? Vale a pena. É a melhor biografia que eu já li. E ele é o mais polêmico do momento, né? Porque ou as pessoas o amam ou odeiam. E eu acho que a maturidade que a gente vai tomando, eu já tô trabalhando aí há quase 30 anos só no marketing, né? Com o passar do tempo, a gente começa a entender que o melhor caminho é o do meio. Eu busco muito isso hoje na minha vida profissional e também para For You Marketing, né? Sair um pouco do radicalismo, né? Nem verde, nem amarelo, né? A gente pode ter um caminho do meio. O Elon Musk, para mim, ele tem algumas coisas que são, assim, radicais, porém, assim como a gente falava agora do Steve Jobs, ele tem realizações que eu acho sensacionais. Você imaginar que o cara, isso tem no livro, você vai encontrar lá, que o cara começou uma empresa aeroespacial, do zero. Sim. Ele pegou e falou, pô, como é que a gente faz coloca uma aeronave no espaço do zero? Não vou pegar os projetos que tem na NASA, não vou pegar os projetos que tem na Rússia, eu vou construir do zero. E conseguir fazer isso acontecer. Então, assim, cara, pra mim o cara é sensacional em termos de desenvolvimento. Ele ainda tem uma empresa que eu sou muito admirador, pouca gente fala, que é uma empresa, a SolarCity.
A SolarCity é uma empresa que ele desenvolveu já há bastante tempo, que são telhas de energia solar. Então, energia solar, todo mundo fala da Tesla, da SpaceX. Mas eu acho, antigo Twitter. O antigo Twitter, né? Mas eu acho a SolarCity uma empresa sensacional, de você gerar energia limpa dentro da tua casa, já na telha da tua casa. Você não precisa nem ter um painel de fotovoltaico e tudo mais. Já tá lá. Então, eu acho um cara sensacional. Eu não conhecia essa. Você viu? Pouca gente fala. Eu conheço a Neuralink. A Neuralink também, vocês vão ouvir falar muito dessa Neuralink. O pessoal tá falando mal, né? Porque acha que ele vai colocar um chip na cabeça das pessoas e vai controlar as pessoas, né? Mas não é nada disso. Por exemplo, ele já está fazendo teste de colocar o chip na cabeça sem controlar e colocar um outro chip na medula da pessoa que é paralisada. E aí esses dois chips conversam e a pessoa consegue se movimentar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E já tem um teste, eu vi outro dia, eu estava vendo a reportagem, um cara que era tetraplégico já conseguiu mexer os braços. Quer dizer, imagina, a gente ouviu falar muito da Neuralink, muito. Mas sempre tem o radical, né? Não, ele vai colocar o chip na minha cabeça porque ele vai controlar meu pensamento, a gente vai virar robô, não sei o quê. Mas não é bem por aí. E outra coisa que eu admiro muito, ele pousa um foguete em pé. Como que alguém faz um foguete pousar em pé? Que, aliás, não é dando ré, né? Eu acho que é uma questão de... Ele vai diminuindo, né? Isso. Ele não dá ré, né? E é tudo controlado por IA. E até o Sérgio Sacani fala que assim, que o Sérgio Sacani ele fala sobre astronomia e aí ele fala, gente, imagina o Sergião. Nossa, eu escuto ele todo dia. E ele fala, é a mesma coisa que você pegar um cabo de vassoura e tentar equilibrar na mão. Ele falou, igualzinho, e tenta colocar ele reto no chão. O cara conseguiu, né? Ele conseguiu e o preço foi lá para baixo para você lançar satélite, o preço caiu para caramba. E um lance que o Elon Musk vivenciou, vou dar até um spoiler do livro aqui, tá? Para quem não leu ainda. Mas assim, houve um momento que ele só tinha investimento para mais um lançamento. Ele já tinha torrado todo o recurso que ele tinha. Esse último lançamento, não dando certo, ele perderia a SpaceX, perderia a SolarCity, perderia a Tesla, perderia a casa onde ele morava. Ele colocou todo o investimento que ele tinha ali porque ele acreditava no sonho. Graças a Deus, né? O último lançamento acabou dando certo. Ele não teria recurso para mais um. E que você que é empresário está ouvindo a gente, né? Você que é empreendedor em qualquer área. Cara, se você acredita no teu sonho, acho que a palavra de ordem de qualquer empreendedor é persistência. E não pense que só você está passando por isso. Só você está tendo um desafio, só você está tendo dificuldade, só você está recebendo a ligação do gerente do banco, te cobrando o fornecedor. Não, isso acontece com todo mundo que empreende. Tem dois caminhos. O caminho do funcionário, você vai trabalhar ali, também não é estável, tá, gente? Você não pense que lá todo dia 5, todo dia 20 vai cair na minha conta, a empresa pode fechar. Mesmo uma empresa pública pode ser privatizada. Então, assim, e o do empreendedor é esse, o desafio é esse. Então, acho que o Elon Musk, ele traz esse exemplo pra gente, assim. Acreditou, uma hora deu certo. Em seguida, ele fechou o maior contrato da SpaceX com o governo americano lá com a NASA. Mas isso nessa proporção pode ser o teu empreendimento aí do suco natural que você está fazendo e você acredita ainda não performou. Uma hora vai performar. Pivota, ajusta, corrige, mas não desiste. E voltando a falar para vocês, não só o empreendimento, mas a tua marca. O teu sonho é a tua marca. O Elon Musk, por exemplo, já é uma grande marca. Ele, por si só, já é a marca. Qualquer coisa que ele coloque a mão, se ele colocar a mão nessa água aqui, já vai começar a se falar bem desse produto, ou virar polêmica, vai estar na mídia, tá vendendo. Então, tá vendendo, é isso daí. Isso. Bom, na verdade, ele virou polêmico porque ele comprou o Twitter, né? Antes disso, ninguém nem falava muito dele, não falava mal, eu não via o pessoal falar mal. Aí agora dividiu o mundo, né? Metade do mundo odeia, metade do mundo ama, é mais ou menos isso. Mas foi no momento que ele comprou o Twitter que... E é legal isso que você trouxe também, Sérgio, do lance do Twitter, né? A gente vive um momento hoje tecnológico de informação, a gente vive a era de informação, só que todo mundo também é veículo. Antigamente a gente ligava o Jornal Nacional, né? Todo mundo assistia a mesma notícia. Agora você gera notícia. Eu fico imaginando na época que teve o incêndio aqui em São Paulo, do prédio lá, como é que era o Joel? Tinha gente que só descobriu aquilo 2 dias depois, 3 no jornal. Se fosse hoje,
começando incêndio agora já estaria online no celular de alguém. Então, a gente também é veículo. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande pelas comunicações hoje não terem regulamentação. Eu posso falar qualquer coisa que eu quiser aqui sobre as pessoas, sobre as marcas e tudo mais. A gente começa a entrar numa situação assim, tanta informação e tanta falta de sabedoria com a informação. Pô, vamos analisar o dado, vamos discutir os temas. Eu não sou nem a favor nem contra tal tema, vamos discutir o tema. Sim. Vamos nos permitir ser inteligentes a ponto de poder evoluir situações, não fechar portas. Eu penso assim, eu odeio o Elon Musk que eu amo. Pera um pouco, analisa. Tem alguma coisa positiva ou não? Né? Então, eu acho que a gente tem uma chance grande de não ir para a época das cavernas, porque eu acho que o ser humano esteve nas cavernas. A gente está aqui no IBRA, gente, um espaço sensacional de cursos aqui, né? O que é o curso? Nada mais é do que várias pessoas juntas pensando juntos sobre um tema. É assim que a humanidade evoluiu. Quando nós deixamos de ser nômades lá e começamos a ficar no local fixo e juntar seres humanos inteligentes, pensantes, colocamos aí uma nave espacial pousando aí com essa excelência como vocês comentaram. Então, não vamos deixar de raciocinar. Vamos continuar sendo seres pensantes. Não simplesmente alguém ouviu no Instagram, me passaram um WhatsApp, isso é uma verdade absoluta. Mente aberta aí, vamos pensar, pessoal. Aliás, Humberto, você está falando aí do Twitter, X, muita produção de conteúdo, tem fake news adoidado. Como a sua empresa lida com gestão de crise, cancelamento? Então, isso que você falou é bem bacana. A gente tem uma assessoria de imprensa também, que trabalha, como somos 360 juntos do nosso time. Sempre o nosso posicionamento, né, é trabalhar com a verdade. E segunda questão que é muito importante, se comunicar o mais rápido possível com o público. Às vezes a marca ou a empresa ela se perde em demorar em dar um retorno. Né? E hoje não dá para você demorar muito, também não dá para você falar sem planejamento. Né? E também não esconder as coisas. Às vezes é melhor você admitir um erro. Não funcionou. Né? Não era aquilo que a gente planejou. A gente vai revisar isso. De repente, a gente vai descontinuar essa linha de produtos. Essa linha de... Vamos lá na área de saúde, né? Vocês veem... Tem produtos hoje na área da saúde sendo testados, né? Que a gente fica impressionado com o retorno que ele dá. Mas ele pode dar um problema. Deu um problema, ele tem que ser descontinuado ou revisado. O grande lance das marcas na época de uma crise é ou não falar nada, que é a pior situação hoje, porque os haters, a informação, a fake news vai rolar lá sem parar. E a situação 2 é você não trabalhar com a verdade. Não tem como. Então, se acontecer um erro, os recalls da indústria automotiva, o que são? É conserto do erro. É o conserto do erro. Mas é um conserto do erro que eu vou lá e falo, gente, aconteceu isso, é melhor do que eu esperar o teu carro bater num poste, o cinto de segurança não funcionar, é eu te informar. Que antigamente não tinha recall e tinha os problemas. Nossa, carro era um negócio... É que você é mais novo que eu, mas eu sou da época que carro, assim, tinha aquela marca que você não comprava porque sabia que ia quebrar tal coisa, né? E hoje não. Hoje, se vai quebrar aquela coisa, já aparece o recall. Até de carros muito caros, você vê aparecer recall. Quer dizer, pode dar problema, né? Você vê, por exemplo, outro dia tinha um recall da Harley Davidson. Tinha um recall da BMW. Quer dizer, não é só na marca barata, né? E o que você está falando é a verdade. Você se expor e falar, olha, essa é a verdade. Está com problema no freio. A Samsung teve também com um celular. O Note 7. O Note 7. A Samsung foi... Até eu quase comprei. Que eu compro da linha Samsung, né? Eu estava com Note... Não estava com Note. Eu estava com a linha S. Aí saiu o Note 7. Eu falei, eu vou para a linha Note. Aí eu ia comprar, começou a estourar, explodir, né? Mas a Samsung mesmo colocou um monte de quiosque no aeroporto. Você ia lá com o celular e eles te davam um outro da marca deles, um melhor. Eles trocavam na hora. Esse daqui e eles até mandaram, porque tinha gente que insistiu em ficar com o Note 7. E explodia o bicho, né? Aí o que eles fizeram? Eles mandaram uma atualização obrigatória que travou o celular. Aí a pessoa era obrigada a trocar. Quer dizer, eles assumiram o erro, né? E é isso que é importante. Eles podiam esconder. Não, isso daí foi porque o usuário fez coisa errada. A Apple já fez uma coisa dessa, o Antena Gate, né? A culpa é do usuário. O Duca até que
também trabalha aí, tem um programa esportivo, né? Ele gosta de... Nos programas dele tem a parte do cinema, né? Ontem assisti um filme com a minha filha, antigo, até de um baterista que busca excelência. O título é alguma coisa em busca da perfeição, né? Todo mundo está buscando a perfeição, sim, na indústria e tudo mais, mas podem acontecer erros. Qual que é o limite disso, né? Todo mundo está suscetível a erro. Então, a marca é como a gente. Ela tem que trabalhar nessa questão. Errei, conserto. A Apple formou muito da história dela nisso daí. Você chega lá com o celular, de repente, quebrado ou com problema, o cara trocar na hora. Que é diferente da Samsung. Exato. Eu mesmo já tive essa experiência de 1 ou 2 vezes, ter algum problema no celular, ficar pensando, nossa, quanto vai ficar esse conserto? Aí o cara vem e fala assim, não tem conserto isso, ou o conserto fica X, mas a gente está trocando o teu celular. Nos Estados Unidos, o mercado consumidor ainda é muito mais evoluído que o nosso, né? Eles lá, muitas vezes, você manda de volta para o lugar, o cara te devolve, né? Só de você mandar o equipamento. Aqui, às vezes, a gente ainda tem que chegar na loja, né? E ficar ali explicando com a nota fiscal, tentando provar que aquilo é verdade. Aí volto a falar, a experiência da marca. Só queria fazer um parênteses aqui, se possível. O carro-chefe da For You, além de todo esse trabalho de marca que a gente falou, são os eventos que nós promovemos para as marcas. Quando eu falo evento, eu estou falando de uma convenção de vendas, lançamento de produtos, ações de ativação. E por que eu acho que o evento é tão importante? Às vezes eles não têm esse olhar. Porque o evento, muitas vezes é uma hora onde você vai ter um contato com aquela marca e aquilo também não pode falhar em relação a toda a construção de valor, todo o DNA que você vendeu para aquela marca. Eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente faz aí, deixa eu pegar um exemplo clássico aqui, ó. A gente faz uma festa de confraternização para uma empresa, ou uma convenção de vendas. Porque aquelas pessoas vão para ali com uma expectativa, aí até a área de endomarketing atuando, de que aquela empresa que elas defendem a bandeira, que elas vestem a camisa, e hoje em dia as pessoas só vestem a camisa das empresas que elas realmente querem. Assim como talvez na nossa época, nossa época não, há alguns anos atrás, as pessoas tinham mais aquele engajamento, hoje não. Hoje, por qualquer situação, de repente, a pessoa não tem mais engajamento com aquela empresa. A marca também tem que se vender internamente. Se você fazer uma convenção de vendas, toda a excelência que você promete para o usuário, para o consumidor final, você também precisa entregar para o teu colaborador. É a importância do endomarketing. Sim. Exatamente. Então, assim, ele tem que sentir toda essa entrega nisso também. O Itaú vai lá e fala assim, eu sou o banco mais ágil, eu sou o banco mais tecnológico. Se eu pegar a bicicleta do Itaú lá na Paulista e ela estiver quebrada, eu não vou achar que a bicicleta está quebrada, eu vou achar que o Itaú colocou uma bicicleta ruim lá. É bem isso então, mesmo. assim, a experiência da marca, ela transcende só a experiência com o produto ou serviço que aquela marca informa. Você foi muito feliz, eu pensei nisso até dos eventos por causa da pós-venda, né? Às vezes a gente compra um produto, a experiência é sensacional, mas a pós-venda é lastimável, né? Então, assim, a construção da marca passa por todos esses eventos, né? E se vocês estão ouvindo aí, quiserem saber mais sobre eventos, quiserem saber mais sobre a experiência da marca, procurem a gente lá na For You, nosso Instagram, está disponível para vocês, @agência4you, que vocês vão poder trocar figurinha com a gente. Vai ser um prazer conversar mais e se aprofundar sobre esse tema de experiência. Roberto, e o papel do influencer hoje numa empresa? Ia perguntar isso agora. O influencer nós temos duas situações hoje, né, do influencer. Primeiro, super importante, o marketing de influência, ele, como o digital como um todo, é um caminho sem volta. Participando de um inbound marketing, de toda uma geração de conteúdo. De novo, falando de omnichannel, não dá para... eu só tenho influencer. Não, você tem que ter todos os canais ali atuantes. Eu vou dar um exemplo do copo Stanley lá. Todo mundo falando de polêmica, até o copo Stanley. O copo Stanley era um copo usado lá, vendido pro exército americano, para manter a bebida dos caras refrigerada. Tem até aí um case aí do quanto ele é bom, que um carro pegou fogo, o copo continuou com gelo lá dentro, né? O copo realmente é bom. Quando eles trocaram o CEO, acho que acho que em 2020, 2021, alguma coisa assim, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele veio e lançou essa linha nova de produtos. Qual foi a estratégia principal da Stanley? Estar com influencers. Então, várias pessoas influentes usando o copo, aquilo virou uma moda, virou uma febre, né? Então, todo mundo acabou seguindo aquele marketing de influência. O que o marketing de influência hoje nos diz? Que é importante aí para você que quer trabalhar com marketing de influência, ou ser o influente, né? O influencer, ou contratar um influencer. Primeira regra de ouro para você. Esse influencer tem que ter valor com a tua marca. Os valores que ele tem, as propriedades que ele vende, tem que ter sinergia com a tua marca.
Você tem que escolher muito bem quem vai ser o seu speaker, quem vai falar sobre a tua empresa. Por quê? Imagina que hoje, tanto o poder de ser positivo quanto de negativo tem o mesmo tamanho. Então, se ele vai aqui e usa o meu copo Stanley aqui e ele é legal, todo mundo quer. Se ele vai lá e toma uma atitude ruim e é cancelado, junto com todo o meu investimento de mídia dele, meu produto vai junto ser cancelado com ele. Então, é muito delicado escolher um influencer. Não é um trabalho para se fazer na emoção. Ah, saiu alguém do BBB agora, deixa eu ir atrás dele, porque ele tá na moda. Meu, a tua chance dele sair do BBB e depois de uma semana ele fazer uma cagada e tua marca ir junto é grande. Então, é uma escolha importante, difícil e tem que ser muito bem trabalhada de novo nos valores da marca, da tua marca e da marca do influencer. Ponto 2. Quanto maior o influencer, maior a abrangência maior a capilaridade, só que menor o poder de influência individual. Porque quando tem, eu não vou citar um nome para não ser pejorativo, mas quando tem um grande influencer, um ator, um artista, um esportista, né? Ele vai lá e fala assim, olha, eu quero tomar essa água aqui porque eu adoro essa água é sensacional. O público muitas vezes já sabe que ele está falando daquela água porque aquilo é um merchandising. Que ele recebeu dinheiro para aquilo. Ele recebeu o dinheiro daquilo. Que não come que ele não come carne e fez a propaganda de carne, né? Deu um problema sério. Exatamente. Então, assim, ele vai falar com mais pessoas, ele vai influenciar mais pessoas, mas o poder de influência dele individual é menor. Agora, hoje a gente vive a era dos micro-influencers. Então, o que é esse micro-influencer? É um influencer que abrange um número menor de pessoas, mas ele é muito mais engajado naquela causa, naquela temática. Então, ele vai ter um poder maior de persuasão em relação àquele público. Então, ele vai atingir um número menor de pessoas com poder de influência maior. Não sei se está claro isso para... tá sim. Se dá para ter esse entendimento. Porque quando eu pego aqui, vamos supor, o Sidney, para mim, aqui, acabamos de nos conhecer, mas para mim já é um influencer na área veterinária. É um cara que implementou a fisioterapia veterinária no mundo, é um cara que tem livro escrito sobre o tema, é um cara que tem uma empresa que dá curso sobre isso. Então, se eu sou da área veterinária e o Sidney começa a falar de um produto da área veterinária, falar bem daquele produto, ele vai ter um poder de influência muito grande no mercado. Mesmo talvez não sendo o maior influencer de veterinária do país. Mas as pessoas sabem, aquele nicho que ele atua é muito fechado em relação àquilo. E então eu acho que o grande lance do marketing de influência hoje é esse. Escolher bem, pensar muito bem antes, e às vezes a solução pode ser, tá? Volto a falar, às vezes a solução é a TV aberta. Então, do influencer é a mesma coisa. Às vezes a tua solução é pegar o Whindersson, é pegar o Neymar, é pegar os maiores influencers aí que tiverem aí do país, a Anitta e tal. Mas às vezes a tua solução é pegar uma meia dúzia, 10 micro-influencers que vão ter um efeito tão bom quanto você quer em termos de número, mas muito maiores em termos de atingir, persuadir e levar mensagem. Aí a escolha ainda é mais importante. Porque aí eu tenho que pegar aquele cara que realmente fala com aquele meu público, e o público sabe que ele acredita naquilo que ele está vendendo. E os influencers hoje também evoluíram. Muito, o que aconteceu com o Roberto Carlos, dificilmente hoje vai acontecer com um influencer bacana. Porque ele não pega qualquer coisa também. O Ronaldo, por exemplo, para mim, o Ronaldo, ex-jogador, né? Fenômeno. Ele é um influencer hoje, está focado muito em marcas de luxo, né? Que é o lifestyle que ele tem e tudo mais. A primeira pergunta que se faz quando vai levar alguma coisa lá para o pessoal da Octagon, né? A empresa que promove o Ronaldo, a qual ele é dono, na verdade, né? É assim, primeira coisa, tem sinergia com o que o Ronaldo faz hoje? Né? Tá dentro do momento dele? Ele aceita fazer isso? Então, aquela coisa lá eu sou influencer dessa empresa de bet, nem sabia que ela estava toda irregular. Difícil hoje em dia. As pessoas estão estudando. Mas aconteceu há pouco tempo, né? Aconteceu há pouco tempo. Vários influenciadores acabaram tendo um sério problema, que saiu uma reportagem, né, de empresas que estavam pirâmide. E aí, como funciona essa questão? O influenciador, ele é responsabilizado? Sim, ele é responsabilizado, corresponsabilizado. Obviamente que tem as cláusulas contratuais, né? Mas, de certa forma, ele emprestou a marca para aquilo. Por mais que na justiça comum ele não arque 100% com aquilo, porque tem alguma proteção jurídica, a imagem dele vai estar eternamente linkada àquilo. A Gisele Bündchen teve problema, né? O Ronaldinho Gaúcho também teve problema, foi até numa CPI, se eu não me engano, né? Eu não acompanhei muito bem, mas eu vi que eles tiveram problema por ter feito propaganda de alguma coisa.
né? E agora, você estava falando de influencer, ele tem que tomar muito cuidado com aqueles que falam de política. Porque, assim, se eu falar de política, a gente não fala aqui no podcast. Se eu falar de política aqui, pegar um lado, metade do Brasil me odeia. É mais ou menos assim. Qualquer lado que eu pegar, metade do Brasil vai me odiar. E, então, a gente até viu há pouco tempo eu não vou falar o nome de ninguém, nem da empresa, mas uma empresa que faz um biscoito de chocolate tem um problema seríssimo porque pegou um influencer e aí teve um boicote enorme para aquele biscoito de chocolate. Então, depois eu te conto quem é. Você não está lembrando, né? Não estou. Mas assim, foi um problema seríssimo, assim, encalhou no supermercado. Que, aliás, eu estou curioso porque essa empresa vai ter o name rights de um estádio aqui de São Paulo. Né? E eu quero ver o pessoal que está boicotando, se vai boicotar, que torce para esse time, se vai boicotar também a... E tem questões, assim, você falou de política, mas para ver como é delicado, né? Digamos que, assim... você contrata um jovem, um influencer de 18, 19 anos, na flor da idade e tal. Essa pessoa está construindo uma personalidade. Ela não tem todas as coisas definidas, as certezas absolutas. Amanhã depois esse influencer vai lá, sei lá, acaba batendo um carro, né? Um acidente e tal. Mas, de repente, estava alcoolizado, digamos. Tudo aquilo que você investiu vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Isso é super perigoso, né? Exato, né? Ou então, assim, a gente está aqui com garrafa de água na mesa aqui, para quem está ouvindo não está vendo, né? Mas para quem está acompanhando no YouTube, está vendo aqui. O Ronaldo, né? Lá, o Cristiano Ronaldo, ele pegou uma garrafa de Coca-Cola e tirou da mesa. Cara, ele não bebe, né? Falou que queria beber água, né? Ainda falou para beber água, né? Então, assim, são coisas que, assim, tem que se avaliar muito bem. Tomar cuidado com isso, óbvio, como eu falei do Stanley, um case de sucesso. É sim uma ferramenta sensacional. Analisem, volto a falar, a For You é uma agência muito focada nisso, em planejamento, mentoria e consultoria de branding junto com todas as ações que a gente vende. Mas tem um parceiro forte nessa situação. Uma coisa também que é muito legal, eu acho que o ser humano hoje carece mesmo da gente retomar a questão de raciocinar, se abrir, pensar, conversar, trocar figurinha. Às vezes a gente está dentro do ambiente da empresa, contrata um parceiro, ouve a tua agência. Se você tem uma agência, ouça a tua agência. Se você tem uma consultoria, ouça a tua consultoria, né? Ouça a tua mentoria, participe dos processos ativamente. Por quê? Às vezes, a 4 mãos, 6, 8 mãos, já na Toyota, por exemplo, já existem cases lá de gestão da qualidade, que alguém que estava lá na equipe da limpeza detectou alguma questão na produção que mudou lá o resultado anual da empresa, praticamente. Então, eu acho que, assim, não trabalhar tendo todas as certezas absolutas e ouvir o maior número de pessoas possíveis que possam agregar o teu negócio, né? Hoje, muitas vezes a gente vai numa empresa, falando aqui como profissional de marketing, né? Para Lindóia, verão aqui, não, a gente já sabe tudo. A gente sabe o que a gente quer para Lindóia, a gente já tem tudo planificado, já está tudo certo. Poxa, ouça, né? O influencer é esse, analisa. Às vezes até o pessoal, ouça internamente lá teu time, né? O pessoal do RH, envolva as demais áreas, né? Eu acho, quando eu conto assim os cases da TAM Aviação Executiva, como eu contei aqui, tem os cases do Açaí também, quando o Açaí inaugura uma loja, olha que interessante, né? Quando o Açaí inaugura uma loja, como o Açaí é nascer do sol em japonês e tal, quando eles inauguram uma loja, eles pegam desde o nascer do sol, do primeiro dia até o pôr do sol, eles filmam tudo. A gente faz um filme, um time-lapse, de momento a momento lá, dessa experiência. O primeiro dia de inauguração, eles são muito felizes nisso. Talvez por isso que eles sejam um atacadista com a marca mais forte do mercado hoje, né? Em termos de valor de mercado. Inclusive, né? eu faço compra. Muito bom. E ainda, acho que eles têm um viés muito legal de dar poder de compra para as pessoas, né? Que os supermercados estavam tirando um pouco, os atacadistas recuperaram, né? Isso. O Açaí, ele faz evento para os colaboradores no primeiro dia. Então, quem vai trabalhar naquela loja, ele vai ter contato com a linha de frente da diretoria da empresa. O Belmiro, que é o CEO, ele vai até a inauguração. Pra vocês terem uma ideia do envolvimento com as pessoas. No dia 2, é aberto para o público. Inclusive, uma das ações que eles faziam aí é que a primeira pessoa da fila lá ganhava uma compra, né? Então, as pessoas se batia, já descobriram, começaram a chegar muito cedo para lá. Tinha que fazer o milésimo freguês. A história do tio Patias, do Pateta era sempre o milésimo freguês, então tinha que fazer... É isso. E assim, mas a gente vê essa questão
do envolvimento da marca, com essa experiência do cliente que a gente estava comentando aqui. Mas, assim, eu acho que essa questão de ouvir. É uma marca que ouve, uma marca que acolhe a ideia, que acolhe a sugestão. Então, assim, poxa, por que não fazer... A gente foi fazer a ativação de uma das lojas e eles queriam conteúdo, experiência que gerasse tráfego, gerasse público na loja, né? A gente aproveitou essa moda aí da tardezinha, do samba, que está rolando muito em São Paulo. A gente fez um modelo, assim, né, muito parecido para as lojas lá em Campinas, né? Assim, gente, Campinas não, perdão, acho que Sorocaba. Deu, assim, um retorno sensacional para os caras. Mas é a empresa que está atenta a ouvir o que o mercado traz. Não tem simplesmente, é assim que funciona e acabou. Acho que isso é um aprendizado grande, não só para o marketing, mas para todas as áreas, né? Ouvir mais é sempre bacana. Ô, Humberto, como você vê a inteligência artificial nessas campanhas? Um exemplo foi da Elis Regina, que saudosa, que acabou participando. Que deu problema. Deu um problema, uma polêmica danada. Assim, a inteligência artificial é uma ferramenta muito bacana de trabalho. Lá na agência mesmo, eu falo para os redatores, para os copywriters, né? Super legal você pegar uma referência na inteligência artificial. Pô, não estou com ideia, tal. Mas nunca entregar um texto de inteligência artificial. Sim. Né? Depois de toda essa história que a gente está aqui há quase uma hora, talvez, conversando, falando de marca, de branding, de valor, se eu pegar a inteligência artificial, é mais do mesmo. Ela vai te trazer um padrão de inteligência. Tanto então, que dá para você saber se o texto foi escrito por inteligência artificial ou não. Tem programas que fazem isso, mas a gente mesmo lendo sabe, né? Percebe. Então, eu, por exemplo, como escritor, eu leio alguma coisa que foi escrita em inteligência artificial, na hora eu pego. Na hora. E não é porque, nossa, eu sou bom, não, porque eu tô acostumado a ler, né? Na hora eu falo isso. Daí o cara foi lá no ChatGPT e pediu para ele escrever para ele. Então, é uma ferramenta legal, mas é uma ferramenta, não é um fim. Não vai substituir uma pessoa ali 100% dentro de um trabalho que precisa de arte, precisa de entrega cultural, precisa de inteligência. É bom para pesquisa. Para pesquisa é ótimo. Assim, por exemplo, você quer escrever sobre um tema. Você pede para ele escrever o texto sobre aquele tema e dali você tem as ideias para escrever o teu texto. Né? Não é pegar aquele texto que ele escreveu e dar uma modificadinha. Você tem... porque, por exemplo, você pega o Bing, ele te dá... É o ChatGPT 4 e ele te dá a referência. Então, você consegue ter uma ideia. Eu já fiz isso. Por exemplo, tinha que escrever um negócio sobre uma aula, pedi para ele escrever, peguei as referências e fui lá nas referências, consegui escrever um texto legal. E a partir daí desenvolveu. Desenvolvi. Então, ele ajudou muito, mas... E até aproveitando o gancho, né? A inteligência artificial, ela gera conteúdo para quem? É uma pergunta. Quem consome esse conteúdo? Depende para quem você vai oferecer, né? Não, mas, em linhas gerais, são para seres humanos. Sim. Né? Não é para uma outra inteligência artificial. Não. Então, uma coisa que às vezes as pessoas acham que, tipo, vai mudar isso para sempre, não tem... Sim, é um caminho sem volta, mas é um caminho que pode ser muito bom se ele for bem gerenciado, né? Nós, seres humanos, eu acredito nisso, tá? E aí é a crença de cada um. Para mim, nós somos seres espirituais vivendo uma vivência carnal. Mas nós temos muita sinergia com o que é natural. Né? Então, assim, nada vai se substituir, e é importante que se lembre disso, você colocar o seu pé na areia. Muita gente agora virou a virada de ano há pouco tempo atrás, todo mundo querendo pôr o pé na areia da praia, né? Nada vai se substituir isso. As experiências físicas, elas sempre serão essas experiências físicas. Né? Isso não tem como mudar. Quanto mais tecnológico a gente faz, mais a nossa vida pode ser facilitada. Você deu um exemplo tão rico, né? Pô, já imaginou você pegar um chip num tetraplégico e dar a oportunidade de ele voltar a andar? Pois é. Pô, eu sou mega a favor da tecnologia. Aliás, eu sou mega a favor de tudo. Desde que a gente tenha o bom senso. Desde que a gente tenha o bom senso, a gente tenha equilíbrio. Então, assim, o ser humano precisa da natureza, precisa de coisas que têm a ver com o ser humano, né? Para você ter uma ideia, a gente nunca foi tão tecnológico e nunca teve tanta gente na terapia. Por outro lado, né? Então, assim, a gente precisa entender, a inteligência artificial, ela é bacana. Eu tenho amigos, por exemplo, que tem empresas que são só um skin de inteligência artificial. Então, assim, é um template. O cara acha que é aquela empresa, a empresa X, mas, na verdade, é a inteligência artificial. Ele faz a pergunta igual faz pela inteligência artificial, ele ganha dinheiro com isso e sobrevive. É super legal. É bacana usar a inteligência artificial, mas ela não é tudo. Né? Para mim, por exemplo, e a gente já teve essa experiência na nossa agência, lá na For You Marketing.
começar a chegar muito texto do redator com cara de inteligência artificial, a gente chama e conversa. Na segunda vez a gente fala, poxa, eu acho que aqui não é o lugar para você trabalhar. Talvez seja em outra agência, mas lá não é o espaço porque a gente entende que a experiência humana é insubstituível. E o ser humano, ele é mesmo assim, ele precisa de contato humano, ele precisa disso, né? Por mais que a inteligência artificial seja legal, às vezes o insight que você teve dormindo ali, que você acordou e teve aquela inspiração, quem teve é você. E sempre lembrando, quem tem que fazer a pergunta é um ser humano, né? Quem tem que programar é um ser humano, né? É sempre programado pelo ser humano e o ser humano é que vai usar. Exatamente. Né? Então, é uma ferramenta. É mais uma ferramenta, né? Quando eu peguei a entrada da internet, né? Não existia internet antes, né? Viu, gente? Existia um mundo sem internet, para vocês terem uma ideia. E aí todo mundo falava da internet na época que vai ser isso. Eu falei, é mais uma ferramenta. E é uma ferramenta. Mudou o mundo? Mudou. A gente está aqui num podcast. Isso não existia. Existia um programa de televisão, existia o programa do Jô, né? Do Jô Soares, que era de entrevistas e tal, mas não existia podcast, não existia os vídeos, não existia o YouTube, aquele monte de vídeo que tem, os influencers. Mudou completamente o mundo. Mas, assim, o ser humano foi se adaptando a essa nova ferramenta. E vai acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial. A gente vai se adaptar a essa nova ferramenta. Você vê que o que a gente está vivendo aqui não lembra um pouco o rádio? Então... E uma coisa não mata a outra. Meu pai contava uma história. Meu pai pegou o início da televisão. E tinha, não sei quem foi que falou, que jamais, foi um brasileiro, jamais as pessoas ficariam sentadas para olhar uma caixinha com imagem. E as pessoas ficam. E teve um outro que falou, o rádio acabou. Até hoje a gente ouve rádio no carro, ouve em casa, o rádio não acabou, né? Então, são adaptações, sempre adaptações. Quando o smartphone também surgiu, né? Não era tão grande, quer dizer, na verdade, chegou uma época que o celular diminuiu de tamanho, que era moda. Desse tamanho. Exatamente, era assim. Moda. Depois, né, acabou Depois virou smart, né? Na verdade, eu até brinco, eu falo, o celular ficou smart e as pessoas não ficaram. As pessoas regrediram, né? E a gente estava falando de tecnologia, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, eu falo, gente, isso daqui não é uma ferramenta para você ficar vendo vídeo, é uma ferramenta de trabalho. Você consegue trabalhar um monte de coisa aqui, né? E eu falo para eles, usem como ferramenta de trabalho. Até... para ter uma ideia, eu atendo como veterinário, né, como fisioterapeuta, e aí eu tenho que explicar um rompimento de ligamento cruzado. Eu desenho aqui. Esse daqui tem a canetinha, eu desenho para o cliente, desenho mal, né? Mas desenho. Imagina assim, antes eu tinha que explicar assim, não, porque tá aqui, você tem um ligamento aqui, o cliente era muito abstrato. Aí você desenha, é uma ferramenta. Né? E o pessoal hoje em dia fica vendo o videozinho, né? Até para deixar aí uma pulguinha atrás da orelha da galera que está vindo com a gente aqui no podcast. Se você for no Vale do Silício hoje, que eu acho que é um dos lugares mais tecnológicos do planeta, né? Sim. Talvez aí junto com Tel Aviv, com alguns lugares na China, lá tal, Coreia, você vai perceber o seguinte, que as escolas das crianças, dos caras mais bem-sucedidos ali nesse setor tecnológico, elas estão adaptando o ensino aos livros. Não pode tablet, não pode celular. Por que será que a galera que comanda a tecnologia, o filho usa livro para poder estudar? Fica aí uma pulguinha aí para vocês pensarem do porquê. A escola do meu filho, dos meus filhos, meio que voltou atrás mesmo. Era tablet, agora eu vejo só livro. O tablet eles pedem, mas para coisas específicas. Né? O ensino é no livro. Acho que na Suécia teve alguma coisa desse tipo também, que começou a voltar livros, porque realmente estava muito tecnológico e se aprende melhor. Eu, particularmente, eu gosto muito de livros, eu gosto de ficar folheando, mas é de cada um, né? Cada um tem a sua experiência, tem gente que prefere mais não... Vai de cada um se adaptar. Eu, por exemplo, hoje, eu não consigo ler um livro físico. Eu só leio... na verdade, eu leio nesse celular, que ele virou um Kindle, né? O tamanho dele, né? Sim. E eu tenho um tablet, eu comprei um tablet para ler o livro, mas eu leio no celular. E começou quando eu fui ler o Jobs. Eu lia livros direto, aí eu fui comprar... Saiu o Jobs, eu falei, eu tenho que ler. Aí eu fui comprar, não tinha, esgotou. Quando saiu, já esgotou o livro. Falei, vou ter que ler no celular, né? No tablet na época.
Aí eu comprei e não consegui mais ler livro físico. Aí você vê que beleza, tecnologia, né? Tem uma biblioteca aí dentro, né? Eu tenho. Nossa, eu nem sei quantos livros eu tenho. Não caberia na mochila que você carrega aí dentro. Não caberia, acho que não caberia aqui nesse estúdio, o que eu tenho de livro aqui dentro. Né? Então, assim, você tem que usar para o bem, né? Tem que usar para você evoluir e não para regredir. Com certeza, né? Com certeza. Isso é bem importante. Deixa eu aproveitar e fazer um jabá do Ibra aqui. Por favor. Que é o seguinte, a gente estava falando, por exemplo, a experiência da Apple, que ela vai e troca o celular, que isso é muito importante e tal. O Ibra tem uma coisa que é diferencial em todos os... Porque tem várias empresas de curso, mas o Ibra é diferencial nisso. Por exemplo, você faz um curso comigo. Aí, naquele dia você não estava muito bem, não entendeu muito, você fala assim, olha, eu não entendi o curso, não aproveitei o curso. Não tem problema, o próximo curso você entra de graça. A gente quer que você aprenda. A gente já teve caso, por exemplo, de aluno que fez o curso, por exemplo, de acupuntura, 1 ano de acupuntura, e estava numa época muito ruim na família, problemas com a família, tal, falou, olha, eu não entendi nada. Não, você volta e faz o curso inteirinho de novo. Então, a gente... eu perdi tal aula. Tal dia vai ter tal aula de novo. Assiste essa aula. Porque qual que é a filosofia do Ibra? É você aprender. Não é, eu te dei o curso, você não aproveitou, o problema é seu. Não é isso. É você aprender. É mais ou menos que nem de trocar o smartphone. Né? Deu problema, a pessoa teve problema, troca o curso, volta. Isso é um grande diferencial, né? Isso. Não está preocupado só com o faturamento do final do mês, mas sim com a experiência do teu consumidor, do teu cliente, né? Isso é diferencial. Falando em cursos, até aproveitando aqui o gancho, nós lá da For You esse ano, comemorando 16 anos, né? A gente vai soltar um número grande de cursos. De repente, aí, pessoal, pode até nascer uma parceria com o Ibra aí. Os cursos todos vão ser focados nisso que a gente falou no podcast de hoje. Branding, marketing promocional, marketing digital. Por quê? Eu acho que isso que é a riqueza do curso, né? Fico feliz de estar num lugar como o Ibra, uma escola de cursos. Por quê? Ensinar, aprender, trocar experiências é o caminho da evolução. Não só do ser humano individualmente, mas a gente melhora o ser humano individualmente, automaticamente a gente melhora a humanidade, melhora a sociedade, né? Então, assim, é a nossa contrapartida, é a forma que a gente está comemorando os nossos 16 anos e devolvendo um pouco até para a sociedade do que a gente recebe. Vão ser cursos com valores muito acessíveis, mas o principal é isso mesmo, é trocar esse conhecimento que a gente gerou com quem precisa. E uma coisa que é legal, sabe, Sidney e Duca, que a gente ouve muito é assim, a gente está tão habituado no dia a dia a falar de marca, a fazer campanha, a fazer evento, a fazer campanha de marketing digital, que a gente acha que isso é corriqueiro. E aí a gente começa a perceber o quanto as pessoas gostam de ouvir, o quanto as pessoas procuram e quanto a gente tem a passar mesmo de legado para outras pessoas, né? Para quem vai começar na área, para quem está querendo fazer um upgrade, ou até mesmo para quem está ali querendo conhecer mais sobre aquele setor, né? Uma vez, né? Eu nem era presidente da Confederação de Futebol ainda, não tinha nesse envolvimento. Eu fiz um curso de cronista esportivo com Flávio Prado e Vanderlei Nogueira. Olha. Porque eu tinha interesse em saber mais sobre o esporte e tudo mais. Eu fui bolsista universitário no Mackenzie. Eu só tenho agência porque eu joguei futebol pelo Mackenzie e tal, né? Se a agência tem 16 anos, pessoal, imagina quanto tempo faz que eu fui bolsista no Mackenzie, né? Então, assim, tinha gente fazendo esse curso de cronista esportivo, lá no Flávio Prado e tal, da área de construção civil, só para entender melhor os colaboradores quando chegavam naquele papo do futebol na segunda. Legal. Então, conhecimento, gente, é a única coisa que você vai receber e nunca ninguém vai te tirar. Então, estudem, façam os cursos, tem a Ibra aí fornecendo essa possibilidade. Não deixem de procurar conhecimento e evolução. Esse sim é o bom caminho de evolução do homem. Mudando só um pouquinho, que você já entrou nesse gancho, você é presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society. Eu vou querer saber 2 coisas. Primeiro, como que é ser presidente lá e como que você parou lá. Como eu parei lá é bem simples, né? A Confederação fez trabalhos muito legais para a For You. Né? A For You Marketing faz eventos de toda a natureza. Então, assim, se você precisar fazer uma feira, a gente vai desenhar o teu stand, fazer a tua entrega toda de experiência da feira. Se você vai numa convenção de vendas, eu vou construir isso. Vai lançar um produto, a gente vai fazer isso. E aí a gente fez para a Latam, a gente fez o maior campeonato de futebol entre as agências de turismo do país. Nunca foi feito isso.
Então, eles juntaram todas as agências de turismo para promover os produtos deles e a gente organizou o campeonato como For You. Landing page, campanha, toda a parte de gestão disso. E quem organizou a parte técnica, arbitragem, locação dos campos e tudo mais, foi a confederação. Ali, há mais de 10 anos, nasceu uma grande amizade entre mim, né, o Humberto, socio da For You, o Marcelo, que era o então presidente da confederação, e o professor Milton Matani, que além de ser presidente da Federação Internacional, é o fundador do esporte. Isso é muito legal, né? O Futebol Soccer Society, que é o futebol conhecido como Futebol 7, eu gosto de falar Soccer Society, porque ele pode ser jogado com 7, com 9, com 5. Ele é um esporte genuinamente brasileiro. E o professor Milton Matani colocou esse nome de Soccer Society, por quê? Porque ele era árbitro de futsal e ele queria um esporte mais social, que as regras fossem mais limpas, que as pessoas respeitassem e pudessem interagir. E o Society tem bem esse papel. Porque o futebol de campo, eu adoro futebol, né? Então, futebol de campo, se você não tiver muito condicionamento físico, você não joga. Se você não souber jogar, não joga. O futsal também, ele é muito rápido, dinâmico. O Society não. O Society ele é para todos. Então, você talvez não está tão em forma, você joga. Você não é aquele craque, você completa o time. Né? Você pode participar, você pode se divertir. Não à toa, o futebol de quarta-feira da galera toda aí da confraternização é esse. Lá à frente da confederação, nosso trabalho é muito de planejamento, né? Até porque a gente começou a fazer tanta coisa junto que eles me convidaram para ser diretor de marketing. Eu fui durante um período diretor de marketing de lá. E depois acabei assumindo a presidência aí de um grande projeto que a gente tem para o esporte. Fazer com que o esporte, que é o mais praticado do país hoje, o Futebol Soccer Society é o mais praticado do país. Que antigamente era o futsal, né? Exato. Que ele passe a ser também um futebol de entendimento das regras, que ele passe a também ser um grande produto. Hoje ele ainda tem muito que crescer como produto. E tem então o Soccer Society é o Futset. Exatamente. E o Futset está tendo, inclusive, acho que o Grêmio, acho que temporada passada contratou Falcão, contratou alguns jogadores, né? O Futebol Soccer Society, ele abrange todas as modalidades que sejam jogadas no Society, né? Para ter uma ideia, o professor Milton Matani trouxe a primeira grama, a primeira bola e tudo mais. É uma modalidade que, assim, ela ainda não tem uma ordenação nacional do tamanho que ela pode ter. A gente tem construído muito isso. A gente não tem nem federações em todos os estados, a gente tem só nos mais atuantes. É um trabalho, assim, de médio e longo prazo, para fazer com que esse esporte aí seja não só reconhecido. Quando a gente fala Soccer Society, muita gente às vezes nem sabe que é nacional. Já está em mais de 80 países. E foi lá um brasileiro que teve essa ideia aí há 30 e poucos anos atrás. É a grama sintética, é isso? Grama sintética, exatamente. Esse é um trabalho que a gente desenvolve. Temos grandes parceiros lá na confederação, como a Soccer Grass, que é a empresa que fornece a grama sintética do Allianz Parque. Fazemos muito evento. O nosso carro-chefe é o futebol de base, porque o futebol de base do mundo todo hoje está no Society. A escolinha de futebol do Barcelona é no Society, da Inter de Milão é no Society, do Atlético Paranaense do Society, do Santos é no Society. Então, é quem prepara a garotada para o mundo do futebol. E outro produto para a gente que é assim, meio que um carro-chefe também é o futebol feminino. Por quê? O futebol feminino sempre foi um futebol que encontrou muitas barreiras e ainda encontra, né? O futebol feminino até algumas décadas atrás era proibido por lei no Brasil. As mulheres não podiam jogar futebol por lei. Só que no Society elas encontraram um ambiente mais acolhedor. Então, a Aline Pellegrino, a Ana Paula, que é a árbitra, muitos atletas de árbitros começaram no Society porque ali eles tinham espaço. Não tinham todo aquele preconceito que o futebol 11 tinha e também está trabalhando muito para não ter. Então, os nossos carros-chefes são esses. Nosso trabalho é muito de trazer marcas para dentro da modalidade. Para quê? Para aumentar o fomento do esporte. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou bolsista de uma faculdade de primeira linha no Brasil, que é o Mackenzie. Então, me formei lá por causa do futebol, né? E, assim, quantas crianças saem da rua por causa do esporte? Aí não estou falando só do futebol, né? Do esporte. Eu acho que o esporte é uma das grandes ferramentas de transformação social. E eu acredito muito nisso. Quanto mais crianças estiverem praticando esportes, menos problemas sociais nós vamos ter. E a cada real investido no esporte, se eu não me engano, a gente economiza também 3, 4 reais na saúde. Então, assim, também, hoje, graças a Deus, as mulheres praticam esporte depois dos 18 anos e daí para frente. Antigamente não acontecia isso. Então, pela saúde, qualidade de vida, né, o esporte, para mim... Vem aí esse ano 3 eventos muito legais da Confederação. O Brasileiro de Futebol 7 Society,
que esse ano ele vem como lei de incentivo ao esporte. Então, assim, a marca quiser aportar no evento, ela não precisa pôr o dinheiro diretamente ali do planejamento de marketing. Ela pode fazer isso via lei de incentivo, tirar um percentual dos impostos e aportar no campeonato. Só que exatamente. Tal qual a Lei Rouanet, só que para o esporte. Então, ela pode fazer isso no Campeonato Brasileiro de Soccer Society. A gente vai fazer uma Copa América de Soccer Society. E principalmente um evento que assim, vai ser sensacional, que é o Lendas. Fazer um campeonato com grandes lendas do futebol jogando no Society. Por que no Society? Porque aqueles jogadores, dependendo da idade que eles têm, do condicionamento, o público vai lá assistir o cara jogar no campo e não vê mais aquele jogador com aquela explosão, correndo ali. No Society, não. Como eles são muito talentosos, eles conseguem entregar ainda toda aquela magia que as pessoas querem ver. Deve ser legal. Exatamente, é o Lendas aí. Era o antigo Showball, na verdade? O formato é muito parecido com o Showball, né? Porque a gente tem as lendas. Mas a dinâmica, a mecânica, a linguagem é outra. E as regras são diferentes, né? É Soccer Society, é futebol, são as regras do futebol 7, né? Então, grama sintética, 7 atletas em campo. Então, vamos supor, você vai poder ver um Viola lá, que é um atleta sensacional aí, jogando assim, divertindo o público, entretendo o público, né? Com um nível muito bacana de futebol. Que talvez você não conseguiria ver aí num atleta aí se fosse para jogar 45 minutos num campo oficial. No nosso Lendas lá, as pessoas vão usufruir e aproveitar lá aqueles grandes nomes que eles tiveram aí, oportunidade de torcer ao vivo ainda na sua cidade. E os clubes são clubes tradicionais do futebol ou são clubes específicos de society? Olha, isso é uma coisa muito legal que você perguntou. O estado, olha que interessante, pessoal, o estado mais efetivo no Soccer Society hoje é o estado de Rondônia. Nossa, Rondônia. Rondônia. Eu imaginei Rio de Janeiro, São Paulo, alguma coisa olha aqui, que né? interessante. Rondônia, quando a gente viaja para lá... Não desfazendo de Rondônia, na verdade o eixo normalmente do futebol fica mais para cá, né? Isso tem um porquê, tá? Eu vou até explicar isso para vocês aqui. Rondônia, assim, quando a gente viaja para Rondônia, o nosso evento lá é transmissão, por exemplo, do SBT, o último campeonato que a gente fez lá, a gente fez lá uma Copa América. Transmissão ao vivo do SBT regional para todo o estado. TV aberta. O Soccer Society, Futebol 7. O Globo Esporte regional cobrindo todo o evento. Passando takes dos eventos. A gente dando entrevista para todos os principais veículos do local. Lá tem dois motivos assim que são ímpares, né? O presidente da confederação local é muito atuante, né? Ele fez um trabalho lá muito forte, né, na região e mobilizou toda a comunidade de lá. Inclusive, mandar um abraço para o pessoal de Rondônia, lá para o nosso presidente, Israel, e a esposa dele, a Lili. Eles atuam, é a paixão deles. Só que com isso, eles conseguiram trazer também o poder público. Hoje, o secretário estadual de Esportes e Cultura e Lazer de Rondônia é um ex-atleta de futebol. É o Júnior, né? O Júnior, assim, ele é um fenômeno. Como ele foi dentro do campo, ele é um fenômeno. Do Flamengo ou do Júnior Palmeiras? Lopes. Não, o Júnior Lopes, ele é um zagueiro, acabou de se aposentar. Se eu não me engano, ele estava jogando no Oriente, algum time agora. Tem um quadro dele bem bonito na sala dele, assim, dando uma chegada boa no Neymar. Então, assim, mas o Júnior, assim como ele foi um fenômeno como jogador, ele é um fenômeno como dirigente lá da Secretaria de Esportes. Então, você pensa num cara abnegado, que quer ver aquilo acontecer. Então, assim, para você ter uma ideia, se eles têm lá 40 municípios, eles têm campeonatos nos 40 municípios. Olha isso. Eles têm campos aí sendo colocados, eles estão comprando aí, onde não tem campo, eles estão instalando. Então, assim, tem um investimento público muito pesado para isso. Por quê? Porque em Rondônia eles entendem que o esporte e a cultura, né, o lazer, são uma ferramenta importante de transformação social. Para você ter uma ideia, tirando esse último brasileiro que foi jogado em São Bernardo do Campo, né, com transmissão do canal dos Impedidos, lá do Camisa 21 e tudo mais, né? Esse último campeonato aqui não foi, mas os últimos 3 campeonatos, o campeão brasileiro masculino e feminino ou vice sempre são de Rondônia. Deixa eu perguntar, por exemplo, você falou que vai ter o Campeonato Brasileiro, vai ter uma Copa América e o Lendas. E o Lendas. E se eu quiser assistir, já tem alguma TV que vai passar ou vocês ainda estão negociando? Ainda está na fase de negociação, porque o governo acabou de aprovar, né, as leis de incentivo, os projetos para 2024. Então, os projetos já estão no ar, já podem aportar investimento. E provavelmente a gente vai com uma TV fechada, Sport TV ou ESPN, alguma coisa nesse sentido, né? Band Sports. E a gente deve ir com um canal forte de streaming, né? Ano passado, quem teve com a gente foi o pessoal
da NWB, que também tem os Desimpedidos, colocaram camisa 21 para transmitir os eventos da gente. Que hoje, inclusive, tem o André Heinen, que é um baita jornalista lá, trabalhando no veículo. A gente vai com algum canal nesse sentido também, ou camisa, ou de repente, quem sabe aí a R9 também, o Ronaldo tá com uma TV legal, streaming, e até o pessoal da Casé TV. Para algum streaming importante, a gente vai colocar para que todos possam acompanhar esses eventos aí nas suas casas aí ou na TV também. Então, quando você fala Copa América, é de seleções. Exato. Então, assim, países como Argentina, Uruguai... Isso, exatamente. Eles têm... A nossa última Copa América fortes. Tivemos Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. O Brasil se sagrou campeão, mas assim, o primeiro tempo acabou 0-0 e a Argentina metendo bola na trave. Mas no futebol, eu até brinco, né? Ano passado, no futebol Soccer Society, o Brasil foi campeão. E tem jogador famoso no time brasileiro? Então assim, aí até você comentou dos clubes, por isso que eu falei de Rondônia, acabei não terminando essa explanação. Nós trabalhamos numa coisa que é o futebol raiz. O Camisa 21 também é muito focado no futebol raiz. Então são clubes regionais. É onde o futebol realmente acontece e onde ele realmente tem impacto social. Porque assim, ó, eu torço lá, eu sou santista, né? Mas, digamos, tem gente... Seja bem-vindo. Eu também sou. Não sei que dia você está assistindo esse episódio, mas espero que não seja numa segunda. Mas assim, o torcedor lá do Flamengo, às vezes não sabe o nome do jogador do Flamengo, né? Às vezes ele nem assiste o jogo. O futebol raiz é aquele futebol que o cara joga no bairro, na cidade, na comunidade. É um futebol, para você ter uma ideia, ó, vê o exemplo aí da Taça das Favelas, né? Fantástico, evento fantástico. Fantástico. Então, assim, é o futebol realmente que as pessoas praticam. Por isso que eu falo que o futebol society é o mais praticado. Então, assim, esses clubes são clubes de raiz. E por incrível que pareça, eles vão crescendo tanto que tem clube lá em Rondônia ou em Curitiba, também, que é uma cidade muito forte, né? São Paulo... Tem fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista, que tem passagem aérea para viajar. Tem clubes estruturados no esporte raiz. Ou seja, virou um bom negócio, né? Exatamente. Virou um bom negócio. Um bom negócio que entrega para a sociedade alguma coisa muito boa. Sim. Não só um bom negócio. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente avaliar. Então, assim, a gente tem clubes como o Schalke, em Brasília, o Divisa, em Rondônia. Nós temos aí clubes aqui em São Paulo, diversos clubes em São Paulo, que às vezes a gente não conhece o nome do clube porque não são os clubes de camisa. E outra coisa que é importante, você vai falar assim, Humberto, por que o Futebol Soccer Society não investe em ter só os clubes de camisa ou ter as principais camisas? Não é o nosso principal foco. Por quê? Falando da base de novo, quando o menino sobe, quando ele está treinando lá no Society, que ele está na escolinha de futebol, na Juventus Academy, né? Que é a Juventus de Turim. Ele está jogando lá com 9 anos, 11, 12. Quando ele vai subir para o futebol 11. Então, por exemplo, a chuteira mais vendida na Centauro é de Society. O menino chega lá e fala assim, eu quero a chuteira igual a do Neymar. Aí ele vai lá e fala, mas eu não jogo no campo, eu jogo no Society. A trava é de Society. Então ele pratica o esporte, ele se envolve no esporte. Ele não é só um esporte de se assistir na televisão. Então esse papel da gente é muito emblemático, porque por um lado a gente fomenta muito, por outro lado a visibilidade poderia ser muito maior. Mas a gente nunca vai ser um concorrente direto do Futebol 11, por exemplo. Nós somos parceiros do Futebol 11. Por exemplo, nós, lá via nossa entidade, nós promovemos o maior evento de futebol feminino que acontece no Brasil, internacional, que é o Brasil Ladies Cup. O Brasil Ladies Cup foi o primeiro evento de futebol feminino que passou na Globo, no Esporte Espetacular, horário nobre de domingo, de clubes. Nunca tinha acontecido isso, né? Inclusive, o ano anterior, a final foi São Paulo e Santos, com transmissão também ao vivo. O São Paulo sagrou-se campeão, transmissão dentro do Allianz Parque. E foi lá no Esporte Espetacular. Exato. O que vocês estão fazendo lá no Futebol 11? Soccer Society, o campo é Society, o Allianz Parque é Society. Como qualquer modalidade de futebol a gente pratica. Quem foi o grande parceiro da federação? Primeiro, esse evento tem uma organização e gestão toda da Golaço. A Golaço é um grande player do mercado de eventos esportivos, com a Wolf Sports também, que é outro gigante na área de eventos esportivos, né? Esses dois conseguiram a parceria da Federação Paulista de Futebol. Então, assim, nós não somos concorrentes da federação, nós somos complementares. Quanto mais gente estiver praticando esporte, melhor é para todos e melhor é para o país. Esse é nosso papel lá dentro da federação. Essa é a minha incumbência
ver mais gente praticando a modalidade. Muito legal. Eu vou pedir para você, no final eu vou te fazer 3 perguntas e você responde o que vier na cabeça. Boa. Mas antes disso eu vou pedir para você passar as suas redes sociais, como que o pessoal te encontra, como que encontra a Agência For You, como que faz. Joia, então, Agência For You, você vai encontrar no Instagram como @Agência For You, né? O For You é FORYOU, é o de para você, né? A tradução. Então, Agência For You. Também com o mesmo @For You, Agência For You, você vai encontrar a gente no LinkedIn. São os nossos canais mais atuantes aí, o LinkedIn e o Instagram. Se você quiser me encontrar, você vai encontrar lá no Instagram como Humberto Tadeu da Silva. Eu tô com o nome completo lá. No LinkedIn também, Humberto Tadeu da Silva. E eu tenho um canal no YouTube. Se você colocar também Humberto Tadeu da Silva, você vai me achar no YouTube. Eu tenho aí pelo menos aí uns 30, 40 vídeos gravados aí. Quem quiser assistir, tá lá. Os cursos, eu vou deixar o link, que eu não tenho aqui de cabeça, mas eu deixo o link para vocês divulgarem aí. Já tem um primeiro link. O primeiro curso está no ar, que é um curso de marketing de incentivo, que é o Lei de Incentivo ao Esporte. Como funciona a lei de incentivo, como captar, quem pode participar, quem não pode. O curso já está completinho lá. Vai ser um prazer responder vocês. Todo mundo que tiver dúvidas, eu tenho cuidado de responder ali 1 a 1. Eu acho muito importante essa troca e essa comunicação com a galera. A gente vai deixar o link na descrição, inclusive, do vídeo, tá? Deixa todos os links ali. Então, vamos lá para as perguntas. Futuro. For You. Desejo. Um mundo bem melhor. Um livro. O meu próximo livro. Estou lançando um livro esse ano, eu acho que esse... Sério? Está lançando um livro? Exato. Tá, você não pode falar ainda o nome? Ainda estou terminando ele, mas lanço esse ano ainda. Sobre o quê? Esse livro eu vou falar sobre uma questão que eu tenho muito para comigo de qualidade de vida. De um equilíbrio entre você ter uma higienização, uma limpeza de pensamentos, de comida, de cultura, né? Suplementar, comer bem, coisas nesse sentido, e principalmente você ter uma conexão grande aí com o teu propósito, né? Com por que você está aqui nessa existência aqui. O meu livro vai ser muito nessa área aí. Já tem editora? Ainda não. Não, então já tem. Editora Vilese. Pô, vambora, vamos pra cima. Então, eu queria agradecer a tua presença aqui. Todo podcast eu aprendo muita coisa, né? Às vezes vem um comentário assim de hater. Ele não sabia o que perguntar. Gente, eu tô aprendendo. Ele não estudou. Teve um que colocaram assim, ele não estudou o entrevistado antes. Eu não tô entrevistando. Eu tô aprendendo, né? A gente aprende um monte aqui, né? E aprendi bastante coisa. Inclusive, eu fiquei curioso para assistir o Futebol Society, né? É Fut7, né? Que vocês falam? Soccer Society, né? Soccer Society. E fiquei curioso para assistir, para ver, porque deve ser bem dinâmico o negócio, deve ser bem legal. E então queria agradecer muito a tua presença aqui, agradecer o Duca também aqui, que está aqui. E lembrar vocês, não esqueçam, gente, vocês devem ter esquecido, né? Então, agora ainda dá tempo. O Peteleco no Positivo, que isso daí ajuda muito o nosso canal. E o Cortes do Ibratalks também. Vão lá no Cortes do Ibratalks. E se vocês querem ler um livro, como ele ainda não lançou o livro dele, a gente tem os livros na editora Vilese. Então, Sombra da Alma, Sete Mundos, são livros muito bons, tá? Então, vocês podem ir lá na Amazon, podem ir na loja do Ibra, que tá tudo ali. Muito obrigado para os dois. Obrigado. E a gente foi.